Olá! O Questão de Ordem de hoje vai falar sobre febre amarela. No boletim divulgado no dia 14 de fevereiro, o Ministério da Saúde informa que dos 1.230 casos notificados, 890 estão em investigação, 234 foram confirmados e 106 descartados. Entre o total de casos, foram 197 mortes, com 80 confirmadas como causadas pela febre amarela, 115 em observação e 2 descartados. Campinas não contabiliza nenhum caso e, na região, os registrados foram de pessoas que viajaram para municípios atingidos pela doença. Hoje, o Questão de Ordem discute as políticas públicas relacionadas ao controle da febre amarela na cidade, com o médico epidemiologista da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Saúde, André Ricardo Ribas de Freitas, e também com os vereadores Paulo Galtério, do PSB, que é o presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, e o vereador Pedro Tourinho, do PT, que é membro da mesma comissão. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, a nossa equipe de reportagem foi às ruas e traz agora informações sobre o esquema de vacinação contra a febre amarela em Campinas. Acompanhe. A Secretaria de Saúde de Campinas alterou o esquema de acesso à vacinação contra a febre amarela. A partir de segunda-feira, 13 de fevereiro, as pessoas que forem viajar para áreas com indicação de vacina devem fazer o agendamento da aplicação por meio do Disque Saúde através do telefone 160. O atendimento é das 7 horas da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, e o agendamento será para as 15 unidades que atualmente aplicam a vacina. O secretário de Saúde de Campinas justifica a medida. É fazer com que as pessoas se programem se precisar da vacina. A gente tem insistido muito nesse aspecto. Campinas está fora da área de risco. O risco de febre amarela urbana é zero. Nós não temos febre amarela urbana no Brasil há 75 anos, não é? Desde 1942, mesmo em áreas onde há transmissão da febre amarela. Então, a ideia do agendamento é ordenar isso, fazer com que as pessoas se organizem em relação à demanda, evitar alguns atritos que nós estamos tendo de pessoas que estão esperando muito ou que não conseguem a senha para aquilo, e fazer um número que a unidade tenha capacidade de fazer, não é? Voltando a um número, talvez não o mesmo número de 2016, mas um número um pouco ampliado, mas que seja confortável e aceito para a unidade. Mas por que essa corrida aos locais de vacinação? Nossa reportagem foi às ruas e percebeu que as dúvidas são muitas. Então, eu gostaria de saber sobre a febre amarela, né? Então a gente está ouvindo nas mídias aí o surto sobre a febre amarela. E qual o risco que a gente está correndo, se a gente, como que a gente se previne contra a febre amarela, se é o mosquito também que transmite, como que isso aí funciona também. Tá. Quem já tomou a vacina de febre amarela, a gente sabe que a duração é de 10 anos, se precisa tomar reforço. Eu queria saber a dúvida entre a febre amarela silvestre e a urbana. E agora, para discutir e responder a dúvida dos nossos participantes aí dessa reportagem, eu já convido o André para mais uma vez participar com a gente. Seja bem-vindo. E o que a gente pode falar para os nossos entrevistados aí, André? Qual é o risco, então, que a gente corre? Agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. A questão, o risco aqui, para quem está no município, ele é muito pequeno, assim. Hoje não existe transmissão no município e nas áreas no entorno da cidade, que tem fronteira com mata, também o risco é praticamente zero. Isso porque as regiões onde foram encontrados macacos com com doença, com febre amarela, ficam a cerca de 150 quilômetros do município. Então, e não há transmissão urbana de febre amarela, né, em nenhum lugar do país, como foi dito desde 1942. Agora, se esse morador for viajar para alguma área de risco, aí ele deve ser imunizado e a proteção recomendada é realmente a vacinação, né? Chamando a atenção que a região oeste do estado de São Paulo, indo em direção a Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, toda essa região é de vacinação obrigatória.
todo o estado de Minas Gerais é de vacinação obrigatória e um trecho do Espírito Santo já foi incluído como de vacinação obrigatória. Então é importante que as pessoas se informem e saibam aonde que é a área de vacinação obrigatória se for fazer alguma viagem para se imunizar. Tá, você falou aí dessa questão de nós não termos, e o secretário também falou na matéria, nesse momento, desde 1942, a febre amarela urbana e silvestre. Aí a gente entra em duas questões aí dos nossos entrevistados. Um pergunta qual é o mosquito. E aí acho que já entra essa diferença entre febre amarela urbana e silvestre. É importante a gente entender que o transmissor da febre amarela silvestre é um mosquito chamado hemagogo. Tem várias espécies, né? É o gênero hemagogo. E tem um outro gênero que chama Sabetes. Esses dois mosquitos são silvestres, eles não ocorrem em área urbana. Então, quanto a essa questão de transmitir no município, em área urbana, dentro da cidade, não tem ocorrido isso. Mesmo quem more perto de matas aqui da nossa cidade. Veja, uma coisa é morar perto de mata na cidade de Campinas, outra coisa é morar em área periurbana, em região tipo Ribeirão Preto. Teve até transmissão, encontro de macacos, por exemplo, em Poços de Caldas, que era numa região central da cidade. E esse macaco foi confirmado como febre amarela. Então, quando a gente está falando de áreas com ocorrência da doença, o limite entre o urbano e o silvestre, a gente tem que considerar que ele é flexível, tá certo? Por quê? Porque o macaco, ele transita e o mosquito também transita, tá certo? Agora, a transmissão, quando se dá em área urbana, ela necessita do mosquito Aedes aegypti. E aí que entra a questão. Ele transmite, mas ele tem uma capacidade vetorial muito menor. Ele tem a capacidade de transmitir muito menor do que esse hemagogo, que é o mosquito silvestre. Sim. Então a estratégia adotada pelo Brasil, correta, tem sido, desde que foi introduzida a vacina de febre amarela, ela ser o grande meio de controle da febre amarela. Sim. Lógico, o controle do Aedes ele pode ser complementar e deve ser feito porque também tem outros vírus que ele transmite. Mas o controle da febre amarela é feito através da vacina. Tá certo. Então, e agora nós vamos falar então com o vereador que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Paulo Galtério. Vereador, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Como presidente da comissão, hoje quando a gente fala de política pública, e a gente percebe que a vacinação é o principal aí, que a população, inclusive, é que mais busca, que tem feito aí uma corrida aos postos de vacinação. Para a comissão, fica algum tipo de preocupação nesse sentido? Bem, Mirna, a preocupação da comissão hoje é se vai ter vacina para todos que precisam. Né? Porque nesse universo de superdimensionamento do problema, e quem pode atestar são os médicos que estão aqui, da necessidade, se as pessoas que realmente estão sendo imunizadas são as pessoas que precisam, porque o que a gente tem ouvido pelos meios de comunicação e visto é que pessoas que se deslocarão até nos locais que existem focos com esse problema é que deveriam ser imunizadas. Então eu tenho um certo receio aqui do superdimensionamento. Não sou a pessoa talvez ideal para falar isso, né? Mas isso é uma preocupação, porque com o agravamento político no nosso país, qualquer situação é motivo para superdimensionar. Sim. Então esse é o meu receio. Agora a gente vai falar então com o vereador Pedro Tourinho, ele que é membro da mesma comissão e é médico. E também parece que nessa área da sanitário, né? Médico sanitarista. Isso. E eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, a gente falou de algumas questões a respeito dessa procura. Quando o secretário Carmino, inclusive, deu essa entrevista, foi uma coletiva à imprensa, eles apresentaram números dizendo o seguinte, que em 2016, o ano todo, 6 mil doses foram aplicadas, uma média de 500 por mês. Janeiro, só janeiro deste ano, 6 mil. E na primeira semana de fevereiro, 4.600. Há ou não um superdimensionamento dessa procura? Na sua visão, as autoridades estão minimizando o problema? Como o senhor analisa? Agora eu queria que o senhor falasse como médico e ao mesmo tempo como político, claro. Veja só, Mirna, antes de mais nada também uma boa tarde a todos os espectadores aqui da TV Câmara. Eu acho complicado a gente falar de superdimensionamento. Primeiro, pelo motivo mais óbvio, a febre amarela é uma doença grave.
A gente não está falando, é uma doença que ela é muito mais grave quando ela acomete uma pessoa do que, por exemplo, a dengue. Né? A dengue, a gente já teve aí uma situação muito traumática para a cidade nos anos passados, aí de 2014 e 2015. Foi uma situação em que Campinas teve entre as campeãs nacionais de dengue, com alguns óbitos, né? Com muita gente bastante adoecida, um colapso dos serviços de saúde. Né? Então, a população está bastante sensível às chamadas arboviroses, essas doenças que são transmitidas, né, por mosquitos, né, que são esses vetores que a gente não exatamente consegue controlá-los mais da forma como a gente gostaria, não tem tido sucesso, né, da forma como a gente gostaria nesse controle. E a febre amarela é uma doença muito grave. Portanto, eu não diria que é superdimensionamento, porque, afinal de contas, ninguém quer ter uma doença muito grave. Então, eu acho que tem uma dimensão social dessa crise que ela é incontornável. Eu acho plenamente compreensível que 6 mil pessoas tenham ido procurar a vacina. Embora, evidentemente, como sanitarista, eu acho que o André vai concordar com isso, a gente saiba que, de fato, quem tem risco maior de contrair a doença é quem vai para as áreas. Mas isso é uma situação de muito difícil controle. As pessoas estão muito ansiosas com isso. Então, acho que vai ter que ter um grande esforço para fazer a educação da população a respeito do uso dessa vacina. Tem que ter um processo de articulação junto aos meios de comunicação para que também não se permita a construção de um certo clima de pânico, mas, ao mesmo tempo, há que se fazer um esforço para ampliar a quantidade de vacina disponível. Isso é um fato que tem que ser feito porque, antes de mais nada, porque tem uma quantidade grande de casos também acontecendo em regiões muito próximas de Campinas. Carnaval, né? Quantos campineiros e campineiras não vão para o sul de Minas, por exemplo, pular carnaval? Quantos não vão se deslocar para o interior, visitar as famílias, né? Lá para Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba, enfim. Muita gente. A gente não tem, né? Então, assim, acho que como existe uma vacina, e essa é uma doença que ela pode ser letal, né? No que eu vi aqui, nós tivemos uma letalidade de 36%, dentro dos casos que a gente teve no Brasil aí nesse último ano, de acordo com o boletim epidemiológico brilhante, que inclusive o André é quem coordena esse processo de confecção desse material aqui para a Prefeitura de Campinas. Campinas tem uma equipe que ela é equipe de referência nacional, né, nessa discussão de epidemiologia e controle de vetores. Mas 36% é um número muito alto, então eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho articulado que inclui a preparação dos serviços de saúde, a ampliação da oferta de vacinas, a questão da adequação do Disque Saúde, que infelizmente está sendo um motivo um vexame o que está acontecendo. Foi dito na televisão ali que é para ligar para 160 para marcar a vacina. O que está acontecendo? Estão tentando ligar, o número de atendentes é muito menor do que a procura, e aí está demorando 3 horas, 4 horas, as pessoas não conseguem falar. Eu estou recebendo diariamente aí ligações de pessoas se queixando para mim. Estou querendo viajar no carnaval para não sei onde e quero tomar minha vacina, não consigo marcar. Então tem que ser feita uma ação concentrada para enfrentar uma crise. Tem que ser entendido como uma crise. É isso que eu entendo que a gente está vivenciando neste momento. Acho que, de fato, a questão da febre amarela urbana é uma questão que é remota. A transmissão urbana dela é bastante remota, justamente pela característica que o André falou. O mosquito, o Aedes aegypti, que é o mosquito, né, o vilão da dengue, do zika, do chikungunya, ele não é um vilão tão grave quando se trata da febre amarela. Ele não tem o mesmo potencial como transmissor. Mas, de qualquer maneira, a gente não tem como falar que é risco zero. Sim, de alguma forma, André, eu acho que eu me coloco também nessa condição. Quando a gente pensa eu vou me vacinar, talvez mesmo não indo para esses locais, né, até 6 mil, será que todas essas mais de 10 mil pessoas vão agora para esses locais? Mas às vezes as pessoas pensam, não, tem a febre, mas a gente já teve surto de dengue, a gente já teve, o Aedes aegypti está aí, e se de repente, quando apresentarem, se tiver um caso, eu já estou protegido. Às vezes as pessoas têm essa ideia. O que a gente pode passar nesse momento para o telespectador, dizendo, não é hora, se você realmente não vai viajar, não é hora de correr, ou vai chegar a hora que vai precisar fazer essa prevenção, o que dá para dizer agora? Olha, eu acho que é muito importante essa questão, né? Eu entendo que a situação atual da febre amarela no Brasil, ela é uma situação gravíssima. Nunca na história, desde 1950, década de 50, a gente teve
os casos de febre amarela, tá certo? Isso é uma situação que a gente não vê desde 50, ou seja, são quase 70 anos. Agora, temos que entender o tamanho desse problema. Esse problema ele está localizado nas áreas rurais dos municípios afetados. A extensão é grande também. A extensão é muito grande. Podemos até adiantar já que não é restrito ao Vale do Rio Doce, como alguns colocaram, que tinha a ver com o problema ecológico que houve em Mariana. Sim. Isso, assim, não existe nenhum fundamento nisso, porque na verdade está ocorrendo lá, está ocorrendo também aqui em São Paulo, está ocorrendo na Serra da Canastra. Delfinópolis, né? Delfinópolis, tem caso confirmado, tá certo? Então, é uma extensão geográfica muito grande. E é um problema que é o quê? Epizotia, ocorrido em macacos. E por que está morrendo muita gente? Porque a região de Minas Gerais, aonde está ocorrendo, embora fosse já de recomendação de vacina, tinha uma baixa cobertura vacinal. Então, o número de casos, e com óbitos, inclusive, está alto, porque não foram vacinadas. Então, a gente tem que entender que é um problema... então essas áreas já tinham lá atrás uma recomendação. Sim. Elas sempre tiveram... Não, aqui... sempre não. Ou não? É dinâmico. A recomendação de vacina é dinâmica. Tá? A partir de 2003, foi revista a área e foi incluído grande parte do estado de Minas Gerais. A partir de 2009, foi revisto e foi incluído uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, Paraná e todo o estado de Minas Gerais. E uma parte do estado de São Paulo que chegou próximo a Campinas, mas não incluiu Campinas. Tá? Isso pode ser revisto e, em geral, só aumenta, porque são as áreas que já foram confirmadas a transmissão, elas entram como área de vacinação obrigatória. Mas é importante deixar claro que todo o estado de Minas Gerais já estava incluído. Sim. Então, as pessoas que estão morrendo, que moram nas áreas aonde está ocorrendo em Minas Gerais, que é o vale, principalmente o Vale do Rio Doce, mas não é exclusivamente lá, estão tendo febre amarela porque não foram vacinados e tinha já indicação de vacina. Então, uma baixa cobertura vacinal, um problema. Segunda questão. Quem está em Campinas? Quem está em Campinas tem um risco próximo de zero de se infectar. Por quê? Primeiro, não tem epizotia na região de Campinas. Não tem transmissão entre macacos. Ou seja, a gente não teria o vetor silvestre. E a transmissão urbana, ela vai ocorrer a partir do momento que você tiver uma pessoa com a doença que ficar com um vetor que tem uma baixa capacidade vetorial, ou seja, o Aedes aegypti, que é o mosquito urbano, ele tem uma baixa capacidade vetorial para a febre amarela. Então, como que é feito o controle? É feito o controle, quem for viajar, tomar a vacina, e é esta a recomendação. Agora, eu não consigo, e nós não temos informação suficiente para dimensionar se esses 5 mil, 6 mil que estão procurando a vacina, tem todos indicação, porque a gente confia na informação do paciente. Então, veja, quem mora em Araraquara, é muito próximo a Campinas, ou que estuda aqui, melhor, estuda lá, tem várias faculdades lá, e mora em Campinas, ele deveria ter sido vacinado lá atrás. Só que ele está sabendo agora do problema, ele pode estar buscando agora a vacina. Sim. Quem faz o mesmo em relação a Mogi Guaçu, que já era área de vacinação obrigatória, mas mora em Campinas e vai estudar lá, ou o contrário, que vem aqui para trabalhar, etc., esse indivíduo já teria indicação de vacina antes. Então, é difícil a gente dimensionar se essa busca está sendo acima ou abaixo do que a gente deveria estar recebendo, porque a gente confia na informação desse paciente. Sim. Então, ele fala que vai viajar para a área de transmissão, a gente não fica entrando em detalhes. Agora, o que eu acho que realmente é uma demanda que foi súbita, não controlada e não esperada. Sim. Então, há dificuldade para agendar? Realmente há, tem que concordar com o Dr. Pedro Torinho, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente tem, através desse mecanismo, tentado dar uma lógica, como foi colocado pelo secretário, a busca disso foi o quê? Tentar fazer um planejamento, porque também a oferta de vacina não é infinita. A gente recebe do Estado essa vacina e que, na verdade, recebe do governo federal, é um insumo que é de responsabilidade do governo federal, e ele não foi planejado para esse tanto. Então, a gente tem tentado organizar a demanda, porque as viagens não são feitas
imediatamente, as pessoas sabem que vão se planejar para viajar, etc. Então, a gente tenta organizar, né? Com dificuldade, mais uma vez, mas foi a melhor forma que a gente encontrou, tentando sempre melhorar, facilitar o acesso do cidadão. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar e na sequência já entra então o vereador Paulo Gualtério. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com questão de ordem. Não saia daí. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute as políticas públicas para a febre amarela aqui em Campinas. E o André estava falando aí dessa questão da vacinação. O vereador Paulo Gualtério pediu a palavra, vereador. Ineu, primeira interrogação que você colocou para mim, né? Eu coloquei no superdimensionamento. O que eu quis dizer com isso, para os doutores aqui? Na questão da epidemia ser localizada. E o que é superdimensionar isso? De repente você está num local que você não precisa tomar vacina e você corre, né, pelo noticiário achando que você tem que tomar vacina. Quando na verdade você não está naquela situação de risco. A questão que eu digo é assim, alguns países da América do Sul exigem, né, que você tome a vacina de febre amarela para você até adentrar ao país, assim como alguns países da Europa. Eu vejo aqui, doutor aqui Pedro Tourinho, que precisávamos ter alguns requisitos aqui na cidade de Campinas de saber uma passagem de ônibus para a região lá do norte de Minas, se a pessoa está indo para lá, precisa ter um requisito a mais, tá, para se comprovar se aquele caso, de repente... Deixa eu só fazer um comentário, vereador? Sim. Acho que essa tua proposta, ela até teria um cabimento, mas tem um problema. A vacina tem que ser feita 10 dias antes da pessoa se deslocar para a região. E muitas vezes, com 10 dias de antecedência, ainda não vai se ter em mãos um documento comprobatório de uma viagem, seja uma passagem de avião, eventualmente, né, para quem viaja, por exemplo, para a região centro-oeste, às vezes dá trabalho, para a região, para Minas, tem que ter isso no dia a dia. E agora, por exemplo, carnaval, esses deslocamentos, muitos dos deslocamentos vão ser adquiridos num prazo muito curto ali. Mas, né? vereador, Acho que essa é uma preocupação. Nesse caso, vereador, a sua fala, ela procede em parte, porque aí compete à pessoa não viajar para esses lugares se ela não estiver devidamente imunizada. É como a gente teve aquelas notícias do Zika vírus aqui no Brasil, muita gente não veio para cá. Eu acho que há que ter também a conscientização da pessoa do risco que ela vai passar. Né? Porque senão eu vou correr o risco. Isso que é o grande problema. Por isso que eu digo, alguns requisitos devem ser observados na hora de dar vacina, porque senão nós damos vacina para quem não precisa e não vamos ter vacina para quem possivelmente possa precisar. Então, eu acho que essa questão de educar a pessoa da necessidade, eu acho que a imprensa poderia ajudar e muito. E tem que ser por meio da educação, porque o secretário, inclusive, mencionou que não pode exigir nenhum documento comprobatório, né? No serviço público, não pode mesmo. Eu acho importante, inclusive, informar as pessoas, assim, tem muito mito a respeito da vacina, né? Dos efeitos da vacina, a vacina vai me fazer adoecer. E as pessoas têm até medo, porque já ouviram falar que a vacina mesmo pode provocar febre amarela, né? E, de fato, isso é possível, que uma síndrome similar à febre amarela acontecer pela vacinação, mas é uma frequência muitíssimo baixa. Ela é de 0,4 para cada 100 mil pessoas vacinadas. Então, ela seria... o quê? Uma reação colateral, é isso? 0,04, exato, 0,04, ou seja, ela é de 4 pessoas para cada 10 milhões de vacinados. 10 milhões. Então, ela é uma vacina bastante segura. Existem efeitos adversos, né? Quadros febris, dor no corpo, uma reação vacinal, mas para aquelas pessoas que têm a indicação da vacina, é muito importante explicar que esses efeitos colaterais não devem ser fator de desmotivar, que desmotive, né, um fator de que desestimule a pessoa a ir lá e garantir a sua imunização, caso ela vá para qualquer uma dessas áreas de vacinação obrigatória, né? Então, esses quadros de efeitos adversos, eles podem existir, mas eles são infrequentes. Sim, André, agora a gente tem que ser um pouquinho didático. Quem pode, quem não pode tomar a vacina, qual idade. A gente sabe que o requisito principal é
vai para uma das áreas, que isso a gente está batendo bastante até agora. Mas e os outros aspectos? Olha, é importante essa questão, né? A grande questão é a seguinte: existem contraindicações que são absolutas e relativas. Ou seja, as que são contraindicações relativas vai depender da avaliação médica na hora e também da situação epidemiológica de onde o paciente está indo viajar. Contraindicação absoluta são as crianças até 6 meses, tá certo? E gestantes tem uma contraindicação relativa também, mas para a situação atual, só se ela fosse para uma área com transmissão intensa, que a gente considera a área do Vale do Rio Doce, etc. E portadores de imunodeficiência grave. Essas são as contraindicações que a gente tem. Agora, existem as contraindicações que vai depender da avaliação médica, né? Paciente com mais de 65 anos, ele vai ter que ter uma avaliação médica para verificar qual é o custo-benefício disso. Pacientes que têm portador de doenças crônicas, que podem eventualmente cursar com diminuição da resposta imunológica, vão ter que ter uma avaliação clínica, mas sempre individualizando cada um desses casos. Agora, temos que entender que, por exemplo, uma gestante que não está imunizada, se ela puder adiar uma viagem para a área de risco, eu acho que é bem prudente, né? Porque ela não vai poder se imunizar, é melhor que ela não se imunize. Uma pessoa idosa, mais de 60 anos, que vai para uma área de risco e tem alguma doença prévia, se puder não ir agora, nesse momento epidemiológico, a gente recomenda que realmente reveja a sua prioridade. O paciente é rígido, ele vai para uma área, ele tem tempo de se imunizar, se imunize e vai, porque ele é uma vacina que, como já foi dito, é segura, né? Lógico, tem um risco, mas é um risco pequeno, né? E para paciente que não tem doença prévia que comprometa o sistema imune, ela é recomendada. Então, não precisa evitar a exposição, tem que evitar, tem que se imunizar. Quando você fala em doença imune, você poderia exemplificar algum? Olha, o uso, por exemplo, de corticoide em altas doses, doenças como o HIV, com a síndrome que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, já expressa, né? Ou seja, com diminuição na contagem de linfócito CD4, esse paciente ele vai ter uma contraindicação absoluta. O paciente, por exemplo, que tem uma doença autoimune, tem lúpus, esse paciente, se ele não estiver usando nenhuma imunoterapia, ele pode até tomar, mas vai depender da avaliação médica. Então, essas doenças... Diabético. O diabético, ele vai depender de uma avaliação médica. Ele não é uma contraindicação absoluta. Sim. Tá? Então, paciente, por exemplo, que tem câncer. Bom, câncer aí já é outra coisa. Se ele estiver fazendo terapia com quimioterapia ou radioterapia, ele não pode tomar, ele vai ter uma contraindicação absoluta. Tá, mas agora, sempre conversar com o médico antes, isso. Só a presença do câncer, por exemplo, câncer de pele, qualquer câncer que não esteja um comprometimento sistêmico grave, não é contraindicação absoluta. Então, esse paciente que tem dúvida, que tem alguma doença prévia, é bom consultar o médico e ver se ele vai ser liberado ou não. Tá, a gente está batendo bastante na questão da vacinação. E você falou lá atrás, André, da questão dos macacos, que até a gente vê aí na notícia, algumas cidades, as pessoas estão matando os macacos, etc. e tal. Aqui em Campinas, a gente não tem casos ou tem casos de macacos porque segundo essa mesma coletiva, nós tivemos mortes, mas não causadas pela febre amarela. E às vezes as pessoas se assustam. Eu moro numa região que vira e mexe aparecem uns macaquinhos. Qual é a espécie desse macaco? O que as pessoas devem fazer? Até para também as pessoas não pensarem, eu vi um macaco, febre amarela. Não é por aí, né? O macaco não transmite febre amarela, é bom a gente entender claramente. Quem transmite é o mosquito. O macaco, ele vai simplesmente mostrar pra gente que naquela área está tendo
a febre amarela. E assim, o macaco, ele morre sempre um dia, né? Ele vai ficando velho, ele morre. Então assim, não é todo macaco que morre que tem febre amarela. Ele tem que ser investigado. Então encontrou um macaco morto, liga para a vigilância, tá certo? Nós vamos com uma equipe lá, recolhemos esse macaco e ele vai para análise. Uma vez confirmado, aí é uma outra situação, muda totalmente. Até o momento não tem nenhuma confirmação na região de Campinas. Foram examinados durante o ano passado 6 macacos, nenhum deles mortos, que foram encontrados mortos, e nenhum deles foi confirmado. A localidade mais próxima que foi encontrado um macaco morto e foi confirmado febre amarela foi em Poços de Caldas. E o caso mais próximo de transmissão humana, mais próximo a Campinas, foi na região de São Carlos, numa cidadezinha que chama-se Américo Brasiliense. Tá certo, então. Vereador Galtério, o nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão da preocupação da comissão. E, nesse momento, mediante tudo que a gente ouviu, a gente está aí com o Disque Saúde, que hoje é o serviço disponível para a população para agendar. O senhor já falou, olha, que tal adiar a viagem? É mesmo por aí? Olha, eu faria isso. Eu acho que se você vai para um local de risco e você não tem certeza que você está imunizado, né, você está sendo até colocando em risco a sua própria saúde. Eu acho que isso seria uma situação. Isso, agora, a minha preocupação é assim, se as pessoas que estão sendo imunizadas necessariamente precisam dessa imunização, que pode faltar para outras pessoas. Existe essa possibilidade, André, de chegar num ponto, olha, a gente está tendo tanto surto em algumas regiões que o Ministério da Saúde priorize essas áreas e outras fiquem descobertas, ou ainda não se fala nisso? O insumo é fornecido pelo Ministério da Saúde. O Brasil é o maior produtor de vacina de febre amarela do mundo, tá? Então, assim, exporta para outros países, etc. A informação que a gente tem oficial do Ministério da Saúde é que não tem escassez, que tem milhões de doses de retaguarda que estão sendo disponibilizados. O problema é o seguinte, que a gente tem tido essa busca por vacina atípica e a questão é de logística, de distribuição. Sim. Então, isso tem causado algum transtorno. Mas a informação sobre a escassez da vacina, a informação que o Ministério transmite para nós é que não haverá e não tem perspectiva de acontecer isso nos próximos meses. E na rede privada, não, ela não está disponibilizada, só na rede pública, a vacina de febre amarela. Olha, tem algumas clínicas que têm disponibilizado sim, né? Mas aí vai depender de cada clínica. Nós fazemos a gestão da vacina do setor público e não tem escassez. Tá? Agora, é importante deixar claro que essa recomendação do vereador Galtério, né, é uma recomendação que eu acho que ele tem todo o direito de fazer, etc., mas não tem sido a nossa recomendação como Secretaria de Saúde. A gente recomenda que tome a vacina e viaje. Aqueles que não podem tomar vacina, aí sim, a gente recomenda que reveja a questão da viagem, tá? Então, para a gente não ter uma informação... E essa questão de política pública, isso vocês têm, digamos assim, que diariamente mensurado, acompanhando os casos em toda a região, até para garantir mesmo que Campinas está fora dessa rota de contaminação? É um posicionamento que, dependendo do que acontecer, pode ser mudado? Eu estou falando no âmbito de estratégia na área da saúde. É importante isso, não é? A vida dinâmica e a saúde também tem acompanhado todas as informações. O sistema de vigilância do Brasil, ele é integrado. Então, as informações que acontecem em Minas Gerais, qualquer cidade do estado de São Paulo, nós recebemos aqui, tá certo? Então, assim, qualquer mudança na situação epidemiológica da região, não é? E que tem implicações para nós, isso será revisto e a população será informada. Acho que o importante é a transparência, a gente tem tido transparência e a informação melhor que a gente tem é essa. Se acontecer alguma mudança na situação epidemiológica ou nas episodias, né, que vai ser a situação dos macacos, nós seremos informados e passaremos essa informação para a população. Vereador Pedro. Eu acho que o André já colocou as principais informações, né? Acho que o vereador Galtério sugere que as pessoas não viajem. De fato, se você vai viajar dentro de menos de 10 dias para uma área de risco e ainda não está vacinado, você não pode ir. Você vai estar se colocando em risco, né? Então, tem um prazo de 10 dias. É importante as pessoas não serem surpreendidas, né? Se ela vai viajar para algum lugar, no carnaval, por exemplo, né, que está logo ali já, e
não vacinou ainda e é uma área de vacinação, que ela não vá. Se já passou, se já está num período inferior ao dos 10 dias. Por quê? Porque é o período para a vacina fazer efeito. Não é uma questão burocrática, administrativa, é uma questão biológica, é uma questão de segurança para o próprio usuário da vacina. Agora, fora isso, nós não queremos que as pessoas fiquem confinadas, restritas ou impossibilitadas de se locomover, de viajar, de trabalhar, de se divertir. Pelo contrário, isso é ruim para as pessoas, para a saúde das pessoas, para a economia. Né? Campinas é um grande entroncamento, é uma cidade que tem um aeroporto imenso, uma atividade econômica intensa, né? Grandes rodovias que atravessam a cidade, uma região metropolitana, estamos todos interligados. Né? Então, eu acho que a gente espera e vai realmente acompanhar com muito cuidado a ação da Prefeitura Municipal nesse processo, porque a gente quer garantir que a nossa ampla rede de serviços de saúde vai ser devidamente organizada, estruturada e preparada para poder dar conta da demanda que for surgindo na medida que esse processo for transcorrendo. Eu espero que a gente não tenha casos de febre amarela mais próximos à cidade do que a gente já está tendo, né? Feito o doutor André falou, é um quadro muito grave o que nós estamos acontecendo no país hoje. Né? Então, não é um quadro irrelevante, é uma doença grave com um número de casos elevado. Quando a gente fala nesse risco, quando a gente fala assim, ó, é uma cidade com X quilômetros, quantos quilômetros começa a se ficar um pouco cauteloso? Existe alguma recomendação ou não? O que a gente sabe é que é estimado que esse mosquito ele consiga viajar até 20 quilômetros. Tá. Então, tanto que quando tem um caso de febre amarela silvestre, você faz uma vacinação numa área de raio de 30 quilômetros como margem de segurança. Então, se permanecer na situação que a gente tem hoje, a gente tem segurança de que a ocorrência está fora dos domínios da cidade de Campinas. Okay. Enfim, acho que é isso. Acho que a gente tem que ter esse cuidado. É importante que os trabalhadores da área da saúde também estejam devidamente informados para que eles possam detectar potenciais casos suspeitos aí de febre amarela. Tem uma certa sobreposição de sintomas, especialmente no começo, entre febre amarela, dengue, zika, chikungunya e outras viroses, né, das mais diversas ordens. Todas elas cursam inicialmente com dor no corpo, dor de cabeça, né, febre, mas aí a febre amarela é uma que depois de alguns dias ela pode evoluir com um quadro grave aí de lesão hepática, de transtorno de distúrbio de coagulação, né? Então é importante que os trabalhadores de saúde também corram atrás, se informem sobre os sintomas e as características e sobre o tratamento que deve ser feito, que assim como dessas outras doenças que eu falei, é um tratamento de suporte, com líquidos e tudo mais. Enfim, acho que é importante todo um esforço coletivo aí dos órgãos de saúde para que a gente possa enfrentar essa crise com segurança. Já que o vereador Torinho mencionou essa questão dos sintomas, dá para resumir essa questão dos sintomas? E aí eu já pergunto, por que ela é, digamos assim, um pouco mais ou é muito mais agressiva do que a dengue, do que outras doenças? Como seria isso? Olha, a gente conhece que a febre amarela e a letalidade dela chega a 50% nos casos que nós identificamos. É alto isso? Altíssimo. Muito alto. O ebola está próximo disso. Não é um pouco mais. O ebola é um pouco mais, mas é próximo. O ebola é mais letal, mas é uma doença muito grave. Agora, dos casos que a gente conhece. E por que eu estou falando dos casos que a gente conhece? Né? Porque, por exemplo, o Dr. Torinho colocou que 33% dos casos lá foi a letalidade em Minas Gerais. Porque lá estão sendo pesquisado o maior número de casos do que o pesquisariam normalmente. Normalmente, quando a gente tem uma condição normal, a gente vai só investigar a febre amarela em quem tiver febre associada à hemorragia ou icterícia, que é quando os olhos ficam amarelos. Nessa situação, a gente investiga normalmente. Então, nestes quadros, que são os quadros mais graves, a letalidade é de 50%. Agora, tem os casos mais brandos, não é? O paciente teve só febre, teve, às vezes, algum pequeno sangramentozinho, etc., e que, às vezes, acaba não sendo identificado. Nesses grupos, a letalidade é muito mais baixa. Para que a gente pudesse identificar esses casos, nós, no município de Campinas, estamos cuidando um pouco melhor desses pacientes febris que tiveram em área
com transmissão, com a ideia de identificar precocemente uma febre amarela que pode ser grave, ou para identificar também aqueles casos que não vão ser graves, e assim garantir que não estamos tendo febre amarela no município de Campinas. Ok. Só lembrando aqui no fato histórico, né, os médicos devem saber melhor que nós, que a Campinas, né, a relação com a febre amarela, perdeu 2/3 da população. Não é nos idos lá do 905, século passado. 905, né? Não, 405? Não, 1889. 89. Né? A população de Campinas, 1/3 parece que morreu e 1/3 foi embora da cidade. Então foi um problema Gravíssimo. terrível para a cidade essa questão da febre amarela. Os doutores sabem melhor que nós. Mas dessa vez... O brasão da Mas dessa vez... Tem o Dedé aqui, né, para tentar ajudar. Tô brincando. Então, dessa vez vai ser diferente. A questão é a seguinte, o brasão da Prefeitura de Campinas é uma fênix. Sim. Porque a cidade se acabou e se recriou das cinzas, né? Sim. Mas Com a esperemos ajuda do que... titio Emílio Ribas. Emílio Ribas, né? Esperemos que dessa vez fiquemos bem longe, né? Justamente. E a gente fica por aqui, claro que se esse quadro mudar, a gente volta a discutir aqui, não só na questão de ordem, mas também a gente tem um programa de saúde chamado Momento Saúde aqui na TV Câmara Campinas e os nossos telejornais. E a gente sempre informa você a respeito da situação da febre amarela, não só aqui na cidade, como também no país. E se você também tiver acesso à internet, pode acessar o portal saude.saude.gov.br. Lá também são várias as informações, não só a respeito da nossa cidade, mas a respeito da doença em todo o país, com as ações que estão sendo tomadas para o combate à febre amarela. E aqui em Campinas, a gente vai lembrar mais uma vez que a vacinação é através do agendamento pelo Disque Saúde, o telefone 160. O serviço funciona das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta. O Questão de Ordem fica por aqui e, na sequência, você fica com a nossa programação. Se não conseguiu assistir o nosso programa por inteiro, acesse aí a página da TV Câmara Campinas no YouTube e assista não só a essa discussão, como de outros temas também. Até mais!